Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba. Estamos aqui para mais um programa Evangelho no Jefa. Muito obrigado a vocês que têm nos acompanhado. Hoje é o nosso programa 38. Começamos lá no ano passado, né? Um programa muito bacana, em maio de 2024. E já estamos aí no programa 38 neste ano de 2025. Então vamos juntos fazer a oração inicial, né? A nossa prece de abertura, né? Para harmonizar aqui o nosso ambiente. Então agradecendo mais uma vez a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos nossos amigos espirituais que nos acompanham, que nos auxiliam sempre, estão sempre aqui conosco, abençoando e iluminando esse nosso Evangelho. Que eles estejam conosco em mais esta noite, que cada um dos irmãos que estiver nos assistindo agora, nesse momento, receba em seu lar, receba onde quer que estejam as bênçãos de Deus e de Jesus. Aqueles que forem nos assistir num outro momento, que também sejam amparados e auxiliados hoje e sempre. Que assim seja, Senhor, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, nós estamos no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, é o item Bem-aventurados os aflitos, e hoje vamos ler o item 21. E é um item bem interessante, de muitas reflexões para todos nós, que é o perda de entes queridos, mortes prematuras. Essa é uma mensagem de Sansão, antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, psicografada, enviada em 1863. Quando a morte vem ceifar em vossas famílias, levando sem consideração os jovens antes dos velhos, dizeis frequentemente: Deus não é justo, pois sacrifica o que é forte e tem a vida pela frente, para conservar aqueles que já viveram longos anos repletos de decepções. Leva os que são úteis e deixa os que não servem para mais nada. Fere o coração de uma mãe, privando-o da inocente criatura que era toda a sua alegria. Criaturas humanas, é nisto que tendes necessidade de vos elevar, para compreender que o bem está normalmente onde credes ver o mal. A sábia previdência onde credes ver a cega fatalidade do destino. Por que medir a justiça divina pela medida da vossa? Podeis pensar que o Senhor dos mundos queira por um simples capricho afligi-vos com penas cruéis? Nada se faz sem uma finalidade inteligente, e o que acontece tem a sua razão de ser. Se examinardes melhor todas as dores que vos atingem, nela encontraríeis sempre a razão divina, razão regeneradora, e vossos miseráveis interesses representariam uma consideração secundária que relegaríeis ao último plano. Acreditai-me, a morte é preferível mesmo para alguém de 20 anos, a esses desregramentos vergonhosos que desolam as famílias honradas, ferem o coração de uma mãe e fazem antes do tempo branquear os cabelos dos pais. A morte prematura é frequentemente uma grande bênção que Deus concede àqueles que partem e que se encontram assim preservados das misérias da vida ou das seduções que poderiam acarretar a sua perda. Aquele que morre na flor da idade não é vítima da fatalidade, pois Deus julga que não lhe será mais útil permanecer maior tempo na terra. É uma terrível desgraça, dizeis, que uma vida tão plena de esperanças seja tão cedo cortada. Mas de quais esperanças quereis falar? Das esperanças da terra, onde aquele que se foi poderia brilhar, fazer sua carreira e riqueza? Sempre essa visão estreita, que não consegue se elevar acima da matéria. Sabeis qual teria sido o destino dessa vida tão cheia de esperanças, segundo a sua ótica? Quem vos garante que ela não teria sido plena de amarguras? Menosprezais as esperanças da vida futura, preferindo as da vida efêmera que arrastais pela terra? Pensais então que mais vale um lugar entre os homens que entre os espíritos bem-aventurados? Alegrai-vos, ao invés de vos lamentar, quando apraz a Deus retirar um de seus filhos deste vale de misérias. Não há egoísmo em desejar que ele fique para sofrer convosco? Compreende-se essa dor entre aqueles que não têm fé e que veem na morte a separação eterna. Mas vós, espíritas, sabeis que a alma vive melhor quando desembaraçada do seu envoltório material. Mães, sabei que vossos filhos, bem amados, estão perto de vós. Sim, eles estão bem perto.
seus corpos fluídicos vos envolvem, seus pensamentos vos protegem, vossas lembranças embriagam-lhes de alegria. Contudo, também vossas dores insensatas os afligem, pois denotam uma falta de fé e são uma revolta contra a vontade de Deus. Vós, que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações de vossos corações, chamando esses entes queridos, e se orardes a Deus para os abençoar, vós mesmos sentireis as consolações grandiosas que secam lágrimas e essas aspirações encantadoras que vos mostrarão o futuro prometido pelo soberano Senhor. Sempre que a gente fala da morte, e a gente até falou aqui em outros episódios, né, em outros programas, é muito difícil a gente ainda entender a morte plenamente, a gente ainda aceitar a morte ou a separação dos nossos entes queridos, né, a separação física, porque nós ainda somos muito materialistas, essa que é a grande verdade. E mesmo quem se diz espírita, né, nós espíritas, nós ainda não temos um entendimento pleno da morte. Ou nós entendemos a morte quando não é com a gente. Quando é com um vizinho, com um parente, alguém distante. E aí sempre tem os espíritas de plantão querendo consolar as pessoas, querendo falar palavras carinhosas, palavras de consolo, o que é algo extremamente válido e necessário muitas vezes. Só que o problema é que nós, quando a morte chega próximo de nós, com um familiar querido, um amigo querido, um animalzinho, muitas vezes a gente ainda não tem essa plena compreensão da morte. Nós entendemos aqui nesse texto, né, o que os espíritos quiseram trazer a Kardec. Porque nós, aqui na Terra, nós estamos num mundo de provas e expiações, e a Terra ainda é um planeta com muitas desigualdades, com muitas situações que nos deixam realmente tristes, né, quando a gente olha ao redor. E, entre aspas, a gente vê algumas injustiças. Entre aspas, a gente vê pessoas se dando bem, cometendo os crimes mais hediondos. Mas, por outro lado, o Espiritismo também nos consola e também nos traz o esclarecimento de que, perante a Deus, nada fica impune. A lei de Deus é soberana. Deus é infinitamente justo e bom. E é isso que nos consola e é isso que vem nos trazer esse texto, no sentido de entender que quando alguém mais novo fisicamente do que a gente parte antes de nós, é porque ele já cumpriu com a sua jornada. Ele já cumpriu com as suas obrigações aqui, talvez tenha até pedido uma encarnação, entre aspas, mais curta, para que ele pudesse cumprir com tudo aquilo que ele precisava. Para aqueles que ficam, obviamente, fica a dor, fica a tristeza, fica a saudade, mas que fique sim a saudade. A saudade dos entes que partiram antes de nós, que já se encontram na pátria espiritual. A saudade é um sentimento bom, é um sentimento gostoso, sim, quando nós temos plena consciência de que estamos separados. Estamos em dimensões diferentes hoje, mas os nossos corações estão sempre ligados uns aos outros. Nós jamais iremos nos desconectar com as pessoas que amamos e que já se encontram no mundo espiritual, sejam humanos, sejam animais. Então que a gente tenha esse entendimento de que pessoas que desencarnam antes de nós, na nossa visão prematuramente, na nossa visão antes do que a gente, que eles já cumpriram com as suas obrigações. Tem um outro trecho do Evangelho, que acho que a gente também ainda vai ler, em que a morte é como se fosse um passarinho saindo da prisão, um preso saindo da prisão. Ou, como a gente poderia entender, como um passarinho saindo da gaiola, tendo o direito à sua liberdade, tendo o direito a retornar à sua verdadeira morada. Por mais que isso doa, e dói muito quando é com a gente, quando é com um ente querido, mas que a gente encontre a nossa consolação, que nós encontremos o entendimento através do Espiritismo, que a gente conhece como doutrina consoladora, e não é à toa, é uma doutrina que vai nos trazer o esclarecimento necessário para entender que hoje nós estamos aqui, encarnados, neste mundo de provas e expiações. Mas amanhã, quando retornarmos ao mundo espiritual, estaremos em liberdade. E nos encontraremos todos no mundo espiritual. A gente nunca pode duvidar disso. Então, essa era a leitura do Evangelho de hoje, né? Perda de entes queridos
mortes prematuras. Semana que vem a gente dá continuidade aí ao capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. E agora eu convido vocês para juntos fazermos as vibrações pelos nossos irmãos animais. Vibremos por todos os animais que vivem na terra, nos rios, nos mares e no ar. Pelos animais que estão em nossos lares. Pelos animais que, mesmo possuindo uma morada, sofrem por negligência e falta de cuidados, amor e respeito. Pelos animais que sofrem maus tratos, humanização excessiva e aqueles que sofreram abandono. Vibremos pelos animais que passam fome, frio, sede, cansaço e tristeza. Pelos animais adoecidos e aqueles que encontram-se internados em clínicas veterinárias. Vibremos pelos animais que são explorados nos zoológicos, nos experimentos laboratoriais, nos espetáculos de entretenimento humano e os que são obrigados ao trabalho incessante sem o respeito às regras de bem-estar animal. Vibremos pelos animais das fazendas pecuárias, granjas e demais locais cuja finalidade é a criação destinada ao abate ou produção de derivados e subprodutos. Vibremos pelos animais silvestres, que são levados pelo tráfico, e por aqueles que sofrem interferências negativas do homem em seu habitat natural, como os animais marinhos, afetados pela poluição, e aqueles que são vítimas de desmatamentos e queimadas. Vibremos por todos os animais que estão nascendo e por aqueles que estão retornando à pátria espiritual, idosos ou não, para que possam receber amor, carinho e proteção. Vibremos também pelas ONGs, protetores individuais e todos aqueles que procuram fazer o bem a nossos irmãos menores, enviando força e discernimento para continuarem o seu trabalho no bem. Por fim, pedimos licença para vibrar pelos animais que estão com os nomes no caderno de vibrações do Jefa, para que recebam a atenção especial das equipes espirituais, para que possam restabelecer a sua saúde através de águas que contenham os medicamentos necessários para o auxílio de seu tratamento veterinário. Que assim seja. Obrigado a todos que estiveram conosco e mais esta noite e mais este programa Evangelho no Jeff. Semana que vem estaremos de volta aqui para mais um programa. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus.